Nosso tema ainda é oração. Nós estamos aí há algum tempo falando sobre esse princípio tão fundamental para a igreja, que não deve ser nem esquecido nem negligenciado. Porque se o servo de Deus quer viver em perfeita obediência a Deus, ele precisa ter uma vida de oração. Se o servo de Deus quer viver em temor a Deus, ele precisa orar. E aquele que ora, ele se afasta do pecado. Mas aquele que peca se afasta da oração. Esse é o princípio. E nós estamos, não nós, mas os que se desviam da presença de Deus, a primeira coisa que o diabo arrancou deles foi a oração. Foi o período da oração. Esses dias eu conversava com uma irmã e eu disse para ela assim: você orou hoje? Ela disse não. Tem quanto tempo você não ora? Ela tinha 7 dias. E 7 dias que ela não ia na igreja. E há 7 dias ela não orava. Então ela perdeu o contato. O louvor da harpa diz assim: guarda o contato com Deus Salvador. O que é guardar o contato? É quando nós temos uma vida de oração. Qual é o conceito primário da oração? É essa oração que nós fazemos aqui na igreja. Essa é parte do princípio da oração. A oração coletiva, a oração unidade. Mas o princípio fundamental da oração é: quando orares, entra no teu quarto, tranca a tua porta para de ti, fale ao Deus que te ouve secreto, o Deus que te ouve secreto te recompensará. Quando nós cumprimos tudo que a Bíblia diz sobre oração, eu quero deixar 2 princípios fundamentais aqui, à guisa de introdutório, que nós vamos falar nessa manhã, que é a oração particular e a oração pública. A oração particular, aquela que nós fazemos a Deus, só nós e Deus, no momento de devoção, no momento devocional, no nosso momento de intimidade com Deus. Porque intimidade não é com muitos, né? A intimidade com Deus é você e Deus. Mas quando é que Deus ordena a bênção daquela intimidade que você teve? É quando você está unido com o corpo. Porque existem alguns princípios hoje dentro do povo de Deus, de que ele não precisa orar para a igreja, de que ele não precisa estar unido com o corpo de Cristo, porque eu já tenho a minha vida com Deus, a minha igreja em casa, Cristo em casa. Isso biblicamente não existe. Nós precisamos entender que é na unidade que Deus ordena a bênção. Com bom e suave que os irmãos estejam em união. É o que a Bíblia diz daqueles que se separam e não querem ter unidade. Provérbios 18, versículo 1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, quando eu estou buscando apenas Deus, eu estou buscando só os meus interesses. Esse é o tipo de oração individualizada e egoísta, e Deus não recebe esse tipo de oração. A gente acha que Deus, ele se impressiona com as nossas palavras. Deus não se impressiona com isso. Deus fica atento às nossas atitudes e não às nossas palavras. Porque nós precisamos entender que as palavras que saem da nossa boca devem andar junto com as atitudes. As nossas palavras não podem apagar as nossas atitudes. E o nome disso é integridade. É ser íntegro, é ser reto. As qualidades que tinha Jó, que chamou a atenção de Deus: ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mundo. Então isso nós precisamos olhar bem de perto. E eu quero falar hoje sobre a oração como estilo de vida. A oração como estilo de vida. Então você vai fazer da oração um estilo de vida. E eu quero que você abra comigo, por gentileza, em Provérbios 15, 29, é o primeiro texto que nós vamos ver. O primeiro. Depois nós vamos lá para 1 Timóteo 2, e depois para 2 Timóteo 1, 12. Vamos ver 3 textos.
Provérbios 15, 29. Amém? Provérbios 15, 29, que diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. É uma promessa, não é? Tá? Está longe dos ímpios. Eles são os ímpios, os rebeldes, os desobedientes. E aqui a gente precisa tomar cuidado, porque dentro da igreja tem ímpio. Dentro das igrejas tem muita gente ímpia e achando que é crente. Esse é o perigo. Esse é o problema. Todas as vezes que nós desenvolvemos um caráter de rebeldia, nós nos enquadramos nisso aqui. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Uma marca autêntica na vida de um ímpio é a soberba. Sabe o que é soberba? A autossuficiência. Soberba é acompanhado do orgulho. O orgulho é quando eu não aceito os meus erros, quando eu não reconheço os meus próprios erros, quando eu desejo manter uma imagem, uma reputação, ao invés de me arrepender, ao invés de pagar o preço, ao invés de sofrer, muitas das vezes, a humilhação de alguma coisa, para esperar a exaltação de Deus. Eu me torno ímpio, mesmo dentro da igreja. Eu conheci muitos ímpios dentro da igreja, muitos, mas muita coisa. Pessoas que quando você falava algo que ele estava errado, você levantava contra, sabe? E aí queria fazer um furdunço. Sabe o que há divisões nas igrejas? É por isso. Eu conheci um pastor lá em São Pedro, e ele adulterou, ele casava, adulterou, e depois que ele adulterou, chamaram a atenção dele. Você sabe o que ele fez? Ele saiu da igreja, levou metade da igreja com ele. E você sabe o que mais me deixa assustado? Sabe o que mais me assusta? É que essas pessoas vão seguir essa raiz de rebeldia. Não, mas eu estou salvo, porque eu não adulterei, mas você está seguindo a mesma raiz, você também está perdido, você também. Porque a gente vai seguir o curso, sabe? Então, o Senhor está longe dessas pessoas, mas Ele vai escutar a oração do justo, escutará. Abra comigo agora 1 Timóteo. Para Deus escutar a nossa oração, nós precisamos fazer o quê? Orar. Mas orar até orar de verdade, até orar da maneira bíblica. A Bíblia nos ensina a nos comportar, a termos uma conduta diferenciada diante da sociedade. E da mesma maneira a Bíblia vai nos ensinar também a orar, a nos comportar diante de Deus, nesse princípio, nesse ministério chamado oração. Que a oração como um estilo de vida. Olha o que é que Paulo diz em 1 Timóteo, versículo 2: admoesto-te, pois, antes de tudo. Antes de quê? Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha que coisa maravilhosa. Ele está ensinando as várias formas de orar, as maneiras de orar. Aqui ele está dizendo que existe oração que é súplica,
Existe oração que é petição, que é pedido. Existe intercessões. Existe ação de graça. E súplica aqui entra também o clamor. Então ele ensina a orar clamando, suplicando. Ele ensina a orar fazendo pedidos. Ele ensina a orar intercedendo. Ele também ensina-nos a orar com ações de graça, com espírito de gratidão. E aqui é que entra a oração como estilo de vida. E a primeira coisa, para nós entendermos o que é oração como estilo de vida, 2 Timóteo 1,12. É só andar para frente um pouquinho aí. 2 Timóteo 1,12. Vamos ler a parte C do versículo aí. Depois da vírgula. Tem um ponto e vírgula e depois uma vírgula. Aí, depois dessa vírgula, eu chamo de parte C do versículo. Porque o versículo, quando ele é grande, ele é dividido em várias partes. A, B e C, né? Essa parte C do versículo aí, ó. Depois da vírgula. Diz assim: e eu estou certo de que é poderoso para guardar. Mas vamos ler aqui, ó, depois do ponto e vírgula. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, o primeiro princípio para nós entendermos: a oração como estilo de vida é saber em quem nós cremos. Você sabe em quem você crê? Você conhece aquele a quem você crê? Porque se você não conhece, se você não tem familiaridade com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, você não vai entender o que é a oração, você não vai entender o que é a vida com Deus. Deixa eu te explicar algo para começar a aclarar essa ideia, que é a oração como estilo de vida. As pessoas, elas vêm a Cristo, elas vêm com a igreja, mas elas não vêm apenas, absolutamente, exclusivamente por Cristo e para Cristo. Guarde isso: por Cristo e para Cristo. Elas querem Jesus, é verdade, isso é inegável, que todo mundo quer Jesus, porque quando você vem à igreja, você não está querendo o diabo. O cara já está saindo do mundo com medo do diabo, ou com receio dele, ou querendo se livrar dele. Eles vêm para a igreja, sim. Uma das questões é Cristo, eu tenho certeza disso. Mas o problema aqui é que eles não vêm somente por Cristo. Eles vêm por Cristo e por mais alguma coisa. Você está entendendo? Aqui está a grande questão. Então venha Jesus, mas também vem para ser aplaudido, para ser ovacionado, para ser visto, para ser famoso, para ser reconhecido. Vem a Jesus para a igreja, às vezes, para ser rico, às vezes vem para ser reconhecido, vem para ter fama. Alguns vêm para arrumar uma esposa, para arrumar um marido, porque sabe que a igreja é um bom lugar para isso. A outros vêm por causa de uma porta, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Outros vêm se esconder, porque os inimigos estão tentando pegar ele lá na rua. Então vem para dentro da igreja. Quer dizer, eles vieram por Jesus, mas não somente por ele, ou mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é que faz toda a diferença na nossa vida. Esse querer mais alguma coisa é justamente que atrapalha nós temos uma vida de alegria, de prazer na oração. Sabe por que as pessoas não oram? Porque elas não têm prazer de orar, porque elas não têm alegria de orar. Se não tem alegria de orar, é porque você não tem a presença de Deus como prioridade única, absoluta, exclusiva na tua vida. E a gente precisa rever isso bem de perto. Sansão era cheio do Espírito Santo, não era? Sim ou não? O Espírito Santo vinha, porque não residia nele. Que até então o Espírito Santo residia em homem algum. O Espírito Santo vinha, tomava uma pessoa, fazia o que ele queria e depois ia embora. Era assim que funcionava no passado. Os homens não tinham essa plenitude que nós temos hoje.
Olha que coisa maravilhosa e rica. Nós somos privilegiados, muito mais do que aquela geração do passado, você sabia disso? Porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Hoje ele não vem esporadicamente, ele está em você, ele está aí dentro. Você não está vendo, mas ele está aí dentro. Se você perguntar a ele, vai dizer: eu estou aqui, meu filho. E tem uns que dizem assim: Espírito Santo me visita. Aí o Espírito Santo vai dizer: visitar como se eu moro aqui. Se eu fiz de você a minha casa, se eu resolvi fazer de você o meu tabernáculo, é isso que o crente não consegue entender, porque este é o maior escândalo do Evangelho. E entenda isso: se ele está em nós, ele quer ter um relacionamento conosco, e a partir deste relacionamento que você vai ter uma vida de oração, porque a oração é o único meio que nós temos para falar com Deus. Ninguém fala com Deus fazendo mandinga, fazendo assim a oferenda, pegando pano preto, vermelho, vela, farofa, galinha. Ninguém fala com Deus desse jeito. É só através da oração. Você não fala com Deus dando glória a Deus, você não fala a Deus cantando louvores. Não, para falar, para se relacionar, só tem uma ferramenta, e Deus deixou essa ferramenta para a igreja, e a igreja precisa exercer, praticar esse ministério que é orar, 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 orar sem cessar, sem nunca desanimar. Porque nem sempre orar é fácil, tem que ter guerra. Se você é daquele que ora só quando tem vontade, você está fora. Você está fora. O seu estilo de vida não é o estilo de vida que Deus busca. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, nós fizemos a nossa manhã com Deus, fundamentada neste princípio de Daniel, que orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia Daniel orava. Olha que exemplo maravilhoso para esse primeiro princípio, esse primeiro pilar aqui da vida, do estilo de vida, da oração como estilo de vida. 3 vezes por dia. Quando é que Daniel orava? Quando a situação estava favorável, quando a situação não estava favorável. O rei decretou lá que todos os moradores da Babilônia não podiam pedir nada a Deus algum. Ou seja, o camarada é devoto lá de Aparecida, mas faltou arroz na casa dele, ele não vai levar sua súplica a Aparecida, ele tem que ir lá no rei, no soberano de Babilônia, que era Artaxerxes, Dario na época. Vai ter que ir lá dizer: o rei, eu estou precisando de 5 quilos de arroz na minha casa. O rei ia pegar 5 quilos de arroz da ele. Daqui a pouco volta o cara de novo: estou precisando também de 1 quilo de músculo para fazer uma sopa. O rei tinha que dar ele, porque no prazo de 30 dias ele não podia pedir nada a Deus nenhum e a ninguém, a não ser o rei, porque eles queriam demonstrar que o rei era soberano e que todos os moradores ali da província da Babilônia dependiam exclusivamente do rei. Era o rei que dava, o rei era uma espécie de Deus para eles. O decreto era esse, era baseado na lei dos medos e persas, que não pode ser revogado: ou você cumpre ou você morre, não tem conversa fiada. Imagina se com Deus fosse assim. Se Deus dissesse assim: ou você ora ou você morre. Deus não impõe isso, mas eu quero te dizer: se nós não orarmos, nós vamos morrer. Se a igreja brasileira não orar pelo que está vindo aí, não se iluda não, hein? Para de viver em Alice no País das Maravilhas, achando que o governo que vai entrar aí vai favorecer a igreja. Não vai, ele vai perseguir o povo de Deus. De 2023 até 2030, que a igreja prepare a sua espiritualidade, porque muita coisa você vai ver. A Bíblia diz que nós vamos escandalizar com o que vai acontecer dentro da igreja. O amor de muitos se esfriará, muitos trairão. Sabe o que é traição? Vai acontecer muito. Não se espanta não. Você vai ver muita coisa, você vai ficar estarrecido, de boca aberta. A máscara de muita gente vai cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E um dos princípios para você estar de pé é você estar de joelho na presença de Deus, porque aqueles que estão de joelhos diante de Deus vão ficar de pé diante desse mundo mal. Mas se nós oramos apenas quando temos uma dor de barriga, uma dor de cabeça, eu quero dizer para você: você não vai suportar. O que vai mudar
O que vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio é justamente o relacionamento que o justo tem com o seu Deus. Daniel sabia em quem ele tinha crido, assim como Paulo. Porque quem fala isso é Paulo. O decreto está lá. Agora eu quero ver os prefeitos das províncias ficaram olhando para ele, procurando alguma coisa na vida dele que fosse desabonar o seu caráter diante do rei. Não achou nada. Agora só tem uma coisa: se ele for orar ao Deus dele, naquela época não tinha celular, né? Senão eles iam filmar Daniel orando 3 vezes por dia. Ia levar para o rei, aí rei, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, manda pelo zap aí para o rei. Mas eles foram lá, olha, ele está orando ao Deus de Israel, que ele é de lá, ele é hebreu, ele não é Babilônia. Ele está orando virado para Jerusalém, que esse é um costume do judeu, assim como o muçulmano. Quando ele está no Brasil, o que ele faz? Deu a hora dele orar. Ele se ajoelha no chão assim, bota o seu rosto assim, virado para Meca. Virado para Meca. E ele vai orar a Allah. E o judeu é a mesma coisa, virado para Jerusalém, quando estava no cativeiro. De joelhos orando. Ele está orando. E aí os prefeitos vão até o rei e dizem assim: cara, Daniel não faz caso nem do senhor nem da lei. Porque o senhor promulgou a lei, mas ele não obedece. Ele está lá orando o Deus dele 3 vezes por dia. O que o senhor vai fazer? O rei, a princípio, não dá resposta. Eles voltam novamente. E aí, como é que é? O senhor escreve a lei, o senhor assina o edito, o senhor sabe que não pode ser revogado, mas o senhor não quer cumprir a lei no seu queridinho, né? Porque Daniel, ele sobressaía. Era o melhor funcionário público que tinha em Babilônia, Daniel. Aí o rei, pressionado por aquilo que ele mesmo assinou, vai dar uma ordem: joga ele na cova dos leões. Joga ele lá. O rei já sabia no coração dele que o Deus de Daniel era forte, era poderoso. Olha só, às vezes o crente não sabe quem Deus é, e o pagão sabe. Ontem um camarada me deu um testemunho que eu fiquei de queixo caído. Foi vender uma casa para uma mulher, chegou lá a mulher espírita. E quando a mulher entrou na casa, o que a mulher disse? A mulher olhou para ele e disse assim: vocês são crentes, né? Somos crentes. Você sabe, eu sou espírita. Eu sou espírita. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: quando essa turma de crente dobra o joelho para orar, não tem mandinga, não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada. Foi a macumbeira que disse isso. E às vezes o crente ele não dobra o joelho para orar. Foi a macumbeira que disse, não foi crente não. Já pensou uma coisa dessa? A própria macumbeira saber do poder daquele, porque Satanás desce da terra e fala a eles: olha só, não mexe com aquela cambada lá não, hein, deixa. Uma vez a macumbeira falou comigo assim: nós levamos a macumbeira no centro de macumbeira e no outro pastor. Ela era irmã do pastor. Dá carona a ela. A gente chegou para um lugar, ela pediu a carona. O irmão, né? Irmão, claro, mas dá carona. Ela deixou ela na porta da macumba. Eu disse para ela assim: olha, os seus dias são contados aí, hein? Você se prepara, que Deus vai te pegar e vai fazer de você um missionário. Ela olhou para minha cara e disse: ah, será? Não, vai. E tem outra: se eu levantar minha mão aqui hoje, nada acontece dentro desse lugar. Ela olhou para minha cara assim. Eu levei uma vez, eu trabalhava com transporte, eu levava esse camarada, que até hoje eu tenho amizade com ele. Ele é macumbeiro. Ele falou para mim assim: você me leva em tal lugar? Claro, eu era profissional do transporte, eu levar ele. Você me põe até a hora? Sim, claro, põe. Você me leva às 7 e põe à meia-noite lá. Por quê? O que vai ter lá, rapaz? Uma festa. Festa de quê? Festa de Exu. Os bichos vão descer lá hoje. É mesmo, é? Quando eu cheguei na porta, minha esposa estava comigo no dia. Ela estava comigo. Quando eu cheguei na porta da casa dos capetas, sabe o que ele falou para mim? Olhou para mim e disse: pastor, por favor, eu sei que o senhor não gosta disso. Não ora aqui na porta. Não fala nada aqui na porta. Não pronuncia o nome de Jesus aqui na porta. Senão não desce nada. Foi isso que ele falou para mim. Senão aqui hoje vai ser só cachaça sem demônio. E a gente quer que os demônios desçam. Está vendo?
ele sabe quem é Deus, né? Porque às vezes o crente fica aquele negócio, será que eu vou conseguir? Será que Deus vai fazer? Claro. Se você está botando mais, o porém, todavia, o será, se você mesmo está botando barreira, aquilo que você acredita, como é que Deus pode fazer alguma coisa? A primeira coisa que Deus precisa vencer é a incredulidade no coração do homem. Deus se penetrar no nosso coração e estabelecer uma fé, sabe aquela fé doida, você não está vendo nada ali, você diz assim, Deus pode abrir uma parede, uma porta ali, ó não tem parede, Deus pode fazer, é disso. O apóstolo Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, a certeza estava no coração dele, não tinha dúvida, ele sabia quem Deus era. Sabe, quando a gente vem para a casa de Deus, buscar a Deus, quando a gente está andando com Deus, nós não podemos ter outro objetivo a não ser única e exclusivamente a presença de Deus. Você não precisa dar jeitinho para nada. Se as coisas estiverem demorando a tua vida, não tenha pressa, é porque Deus está preparando o ambiente, você está vivendo um processo para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida. Não se preocupa não com o resultado, se preocupa em buscar exclusivamente a Deus e não deixar a incredulidade entrar no seu coração, porque quando entra, acabou, vem o desânimo, vem a tristeza, aí a gente quer botar a culpa no fulano, no ciclano, no bertrano. Eu conversava com o moço hoje, essa lição, rapaz, o negócio é com você, rapaz, você fez errado, agora não adianta ficar botando a culpa em A, em B, em C, você sabe por quê? É porque está atrás de Jesus e de mais alguma coisa. Mas quando a gente está querendo somente Jesus, sabe o que acontece? Jesus bota em ordem tudo que está na nossa vida. Você sabe qual é o segredo? Não é a gente lutar pelas coisas, é a gente lutar para que a presença de Deus mantenha-se conosco. Assim como Sansão estava preocupado em manter a presença de Deus com ele, e ele começa lá a dizer que ele faz, que ele pode, que ele realiza. Aí quando Deus se afastou dele, ele nem percebeu. Aí vieram os filisteus, prenderam ele e arrancaram os teus olhos. Ele perdeu a sua visão, perdeu a presença e perdeu a visão, porque nesse estilo de vida chamado oração, nós não podemos perder nem a presença e nem a visão, sabe como é que Sansão via os seus inimigos? Como formigas. Imagina a gente olhando a formiga, é assim que Sansão via, é o que a Bíblia diz. Imagina ele olhando para os filisteus como formiguinha, porque essa é a visão que Deus deu a ele. Mas depois que a presença de Deus sai, ele não tem visão nenhuma mais, porque a visão dele é arrancada, os olhos dele, o globo ocular é sacado, sabe assim, sacado, como saca uma rolha numa garrafa. Perdeu a presença, perdeu a visão. Sabe por que ele perdeu isso tudo? Porque ele não sabia em quem ele acreditava, se era nele mesmo, se era na força dele, ou se era em Deus. Davi disse assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Você conhece a Deus? Você sabe da sua capacidade? Às vezes a gente até canta, né? Não há ferrolhos nem pó, mas quando a dificuldade surge, a gente busca qualquer coisa. Tem gente que bota lá no status o coração dela, como é que está? Se está raivoso, se está revoltoso, se está magoado. Tem gente que bota nas redes sociais para dar alfinetada nas pessoas. É que tem gente, tem gente de tudo é tipo. E eu não tenho nada com a vida de ninguém. Cada um faz o que quer. E se eu tiver que falar, eu vou falar olho no olho. Se eu tiver que expressar o meu coração, saiba disso. Não é para qualquer um. É para Deus em primeiro lugar. Porque a primeira pessoa que tem que saber do seu problema é Deus, não é rede social. Eu nunca vi uma igreja midiática.
que as pessoas têm relacionamento social, mas não têm relacionamento com Deus. Quando eu vejo certas frases na internet, eu digo, esse aqui, ó, não tem relacionamento nenhum com o Espírito Santo. Nenhum. Perdendo tempo com certas coisas, discutindo sobre Bolsonaro, sobre Lula. Tem gente que está aí naquelas passeatas aí, ó, cristão, lá nas passeatas, lá nas manifestações, está entendendo? Como se isso tivesse alguma coisa com a igreja. Nós não temos nada com isso. Se está lá resolvido, está resolvido. Se foi por ordem democrática, foi por ordem democrática, está acabado. Ninguém tem que ir para a rua, ninguém. Se você quer mudança, vai orar, vai entregar a causa a Deus, vai falar o Deus que te ouve em secreto, porque esse Deus que te ouve em secreto, ele muda decretos. Ele muda o decreto, meu filho. Se ele decretar morte para alguém e você orar, Deus muda o decreto, porque ele fez isso com a vida de Ezequias. Ele muda o decreto. Olha o poder que tem a oração. Deus muda o decreto da morte, vai morrer. Prepara a tua casa, homem, que você vai morrer. Aí quando Isaías sai, ele chora, bota a cara na parede e diz: Senhor, eu tenho misericórdia, eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. Eu sei lá o que é que ele disse a Deus. Eu só sei que está escrito na Bíblia, diz assim: olha os anos que eu vivi na tua presença, com fidelidade, com obediência, considera isso. Aí Deus vai lá no coração do profeta e diz assim: volta, Isaías, e fala ao meu servo Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. É porque, pastor, o senhor não sabe a minha situação, estou com uma doença assim, Deus muda o decreto. Deus muda o decreto. Nós vimos aqui nessa igreja como testemunha de um decreto que foi batido lá, de uma criança recém-nascida. O médico disse: está morto, já era, vem a família despedir. Está onde a criança? Está no cemitério ou está em casa? Porque aqui dentro Deus disse: eu vou mudar a história. Aleluia, Deus. Isso aqui não está escrito em livro, tem testemunhos de pessoas. Vou mudar a história dele, estou indo lá hoje. Naquele dia Deus foi lá, no dia que o médico decretou a morte. Porque às vezes Deus espera a situação se agravar. Já ele está em casa, ele é dirigente da sinagoga, e ele é orgulhoso, ele não vai a Jesus, porque existe uma ordem, dada por ele mesmo: quem reconhecer esse homem de Nazaré como Messias vai ser expulso da igreja. Vai sair, hein? Porque ele não é o Messias. Esse camarada é um embusteiro, é a palavra que eles usavam para dizer que é enganador. Ele é um embusteiro. Ele está enganando as pessoas, não é Messias, não. Qualquer um dessa sinagoga que for lá dizer para ele, disser que ele é o Messias, eu boto para fora da sinagoga. Essa era a fala de Jairo, porque era a ordem do Sinédrio. É só você ler João 9 que você vai entender a situação da filha dele. Está com 37,5 de febre, 38, 38,5, 39, 39,5, 40, e ficou difícil. Daqui a pouco começou a convulsionar, aí começou a dar ataque cardíaco, e pum, pum, pum. Olha o estágio, a doença, morre. Chama a criança, não reage. Todo mundo que está dentro de casa, a mãe já mandou chamar as carpideiras, aquelas que choram, que faz chiar, chama para chorar, para prantear, chama os vizinhos, chama a família, que aqui já era, já era. Alguém deve ter chegado ao ouvido dele e dizer assim: olha, aquele Jesus que você fala que não é Messias, ele já ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele já curou leproso aí. Gente certa está enxergando, ele está passando, está acontecendo milagre. Aí Jairo diz assim: eu vou ter que deixar meu orgulho de lado então. Vou ter que ir até ele. E foi até ele. Olha que atitude de Jairo. Quando Jairo chega diante de Jesus, cai de joelhos. Cai de joelhos, ou seja, oração. Tem que ter oração para que tenha vida, tem que ter oração para que tenha milagre, tem que ter oração para Deus mudar o decreto, tem que ter oração para Deus virar a página, e é orar mesmo, não é orar só por orar, não, é orar mesmo. Porque tem crente que tem preguiça,
dobra o joelhinho lá 2 minutinhos, meu Senhor, me ajuda. Jesus, eu vou te ajudar como, rapaz? Sou preguiçoso, não quer nada. Fica aí, rapaz. Fica aí nesse lugar, até Deus falar, até Deus responder. Às vezes fica horas no Facebook, horas no WhatsApp, horas vendo besteira na internet, vídeo, dando risada, escarnecendo. Ímpias, pessoas ímpias, acreditando em coisas que as pessoas falam, e às vezes com Deus não gasta tempo, não quer orar, não quer buscar a face do Todo-Poderoso. Como é que quer vitória, quer de graça, quer moleza, toma sopa de minhoca na panela de pressão, come pudim que é mole. Tem hora que dói o corpo, tem hora que levanta e dói. Eu estou sentindo dores, tem vezes. Às vezes é um cansaço. Você dobrar o joelho, cadê a palavra? Mas eu vou ficar, porque daqui a pouco o Espírito Santo vai chegar, vai me renovar, vai me fortalecer, vai levar as minhas palavras a Deus, vai trazer resposta poderosa. Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos botar isso na nossa vida como meta. Estabelecer esse princípio como estilo de vida, não como algo, como hobby. Vamos, meu filho, hoje orar para oração. Hoje eu não estou com vontade, não. Eu já olho assim, sei não. Você sabe quando é que nós construímos um caráter cristão? Quando nós estamos de joelhos à presença de Deus, buscando a Deus na sua palavra, no momento de oração. É neste momento que nós crescemos. É nesse momento que nós vencemos as batalhas. Primeira batalha que está aqui, é a incredulidade. Deus precisa estabelecer alguns valores. Você sabe o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, meu filho? A pessoa está na igreja. Você está cuidando dela. Você está ajudando ela em oração, espiritualmente. Daqui a pouco ela sai daqui, vira as costas, vai embora. E nunca mais te dá nem um oi, nem um bom dia, nem um obrigado. E o que mais me chama a atenção é que elas acham que Deus se agrada e Deus acorda. Ali Deus fez assim, ó, cerrou os céus. O céu fica cerrado. Aí a pessoa é teimosa, ela vai ficar vivendo, sabe, aquela vida desgraçada. As coisas vão dando errado dentro de casa, no trabalho, no ministério dela. Mas por orgulho não quer voltar lá para se consertar. Dizer, olha, você me perdoa porque eu errei. Para que Deus abra o céu novamente. Tem gente que acha que Deus é bonzinho. Deus é bom, mas Deus não é bobo. É aqui que a gente se entender. Deus é bom, mas não é bobo. Ninguém engana. Se Deus não escrevesse a sua palavra, a gente podia até dizer que ele seria assim, bobinho, para fazer do jeito que a gente quer. Mas a Bíblia não me dá respaldo para virar as costas para a igreja. Para tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Para não ter apreço, consideração, respeito pelas coisas de Deus, pelo que é sagrado. A igreja, ela não é lugar de brincadeira, a igreja é coisa séria, casa de Deus. E a maioria dos crentes hoje estão assim. Está levando de qualquer maneira. Se não der certo, sai de lá, vou para outra. Vai, pode ir, fique à vontade. Agora paga o teu preço. Quando você tiver em dificuldade, não procura homem de Deus para orar, porque se for profeta, vai botar em panos limpos, vai botar as cartas na mesa. Porque o homem de Deus verdadeiro passa a mão na cabeça. E quem está errado, essa cara. A oração como estilo de vida nos leva a conhecer a Deus. E todas as vezes que o homem conhece a Deus, é impossível que você viva diferente daquilo que Deus quer. Em obediência, em fidelidade, em submissão à vontade de Deus.
Por isso Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino. O reino. Porque quando o reino vem a presença. Porque o rei vem sentar no trono desse reino. Ele senta no trono da nossa vida. Ele tem o governo sobre os teus homens. Reino é governo, meu irmão. Então Deus estabelece o seu governo. Vivemos debaixo de uma cultura. Qual cultura? A cultura do reino. Por isso Paulo diz aqui, eu sei em quem eu tenho crido. Se ele não tivesse essa certeza, ele ia desistir. Porque foi açoitado, foi apedrejado, foi rejeitado. Não é verdade? Hoje, os crentes do século XXI, eles saem da igreja por qualquer coisa. Qualquer motivo. Imagina se a igreja tivesse chicote como tinha na época, as Zohar. Dá 5 quarentena menos 1, 196 chibatadas nas costas. Ele tomou o apóstolo Paulo. 196. Para ele abandonar o cristianismo. E não abandonou. Ele sofreu naufrágio 3 vezes. Foi mordido de víbora, preso, decapitado. Pergunta se ele largou Jesus. Pergunta se ele abandonou Jesus. Agora me mostra Paulo aqui, na Bíblia. Atrás do rabo de saia, de fama, de estado, de dinheiro. Me mostra aqui na Bíblia. Me mostra. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa imitar. Somente Cristo. Somente Cristo. Vida piedosa diante de Deus. Só tem aquele que constrói vida de oração. Que tem a sua disciplina de oração. Eu oro. Quando é que você ora? Aí eu oro de vez em quando. Você está propício a cair. Você está propício a ser enganado. A qualquer momento aparece o diabo com um sapatinho de lã, vem devagarzinho. Vestido de branco, parecendo um anjo, até com auréola na cabeça. Que a Bíblia diz que até Satanás se traveste de anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Mas aqueles que têm intimidade com Deus da oração, esses têm discernimento espiritual e fogem do mal. Fogem do mal. Nós não podemos ser crentes nominais. Nominais, já viu? Fulano, o demônio está ali, vai expulsar. Eu não, tá doido, não vou não. Peraí, você é crente ou não é? Só que você chegar lá perto, Satanás já saiu. Seria você botar a mão. Porque ele sabe se você crê ou não. Ele sabe se você conhece ou não. Sabia disso? Ele está aqui nos observando. Aqui. Ele é invisível. Tem demônio aqui vendo a gente. Aí entra uma pessoa, você tem que crer não, vou deitar o cabelo. Aí bota mais incredulidade em você. Uma vez eu fui na casa da mulher, mas eu não entendo, vou na igreja, a minha neta pega demônio e eu consigo expulsar. Isso é alguma coisa errada. Porque ir na igreja não salva ninguém, ir na igreja não traz poder para ninguém. Acho que adianta eu ir na igreja, mas a língua é desse tamanho. Quando morrer tem que botar 2 caixões, um para o corpo e outro para a língua. É o caixão desse tamanho, mas a língua, olha, é o caixão da língua. É que eu morrer 2 caixão, essa aqui é o que? Aqui é ela, ela é pequena assim, e a língua? Caixão 2 metros de mim, aqui é só para a língua. Tem pessoas que não falam com Deus, aí fala de qualquer coisa, menos com Deus. Irmãos, vamos orar.